Como é ser um músico independente nos dias de hoje? É legal ou é uma bosta? Bom, antes de falar um pouquinho sobre como é ser músico independente nos dias de hoje, vamos dizer como era antigamente, mais pelo que eu presenciei, tá? Vou contar aqui experiências pessoais um pouquinho. Pegando aí final dos anos 90 e início dos anos 2000. É o que eu tenho para dizer. Nesse período aí, final de 90, início do 2000, foi o período meu de adolescente e era muito da hora você falar, eu tenho uma banda. As pessoas olhavam para você, caraca, você tem uma banda. Isso quer dizer, você sabe tocar bem um instrumento ou você canta bem e você se juntou com a galera e vai fazer sucesso, vai virar um rockstar e pá. Só que não é bem exatamente assim que funcionavam as coisas. Isso é o que passava na nossa cabeça quando as pessoas olhavam pra gente dizer que tinha uma banda, né? Mas sim, as pessoas achavam maneiro, era muito maneiro você ter uma banda nessa época, início dos anos 2000 principalmente. Final dos 90, 2000, as pessoas te olhavam de uma forma diferente. Falou, pô, e quando você vai fazer show e tal? Falei, pô, a gente tá ensaiando, estamos montando nosso repertório, pá, estamos nos equipando. E em breve a gente vai ter show aí. E era colar cartaz em poste, era fazer panfletinho e sair distribuindo. Não tinha muitas ferramentas digitais para se fazer divulgação. Estava começando ainda essa coisa de Orkut, Flogão, tinham vários desses aí. Cara, esqueci o nome mas tinha umas plataformas que você podia postar fotos aí como se fosse o início das redes sociais. Mas bem antes disso, era uma coisa muito orgânica e você ficava torcendo para conseguir um contrato ou ser descoberto por uma gravadora ou conseguir mandar gravar um material e mandar para uma gravadora, mandar para alguém para poder apostar no seu trabalho e promover você, gravar profissionalmente. Tudo isso era muito custoso, era muito dinheiro. Mas uma coisa bem legal de tocar, de ser músico independente nesse período, é que o seu trabalho de divulgação ele era muito mais simples. Aliás, o seu trabalho como músico, na verdade, era muito mais simples. Você tinha a obrigação de tocar legal, ser afinado, tocar no ritmo, né? Ser um bom músico, vamos dizer assim. Divulgar para os seus amigos, porque virava tipo uma Renaudet. Os seus amigos divulgavam para outros amigos e divulgavam para outros amigos. E às vezes você ia num evento e nesse evento você descobria que ia ter um outro evento no outro final de semana, uma outra galera tocando, tá? E você se programava para poder ir lá ver o show dessa outra banda e tal, porque fulano falou que ia ser muito maneiro. Então o músico ele basicamente precisava se preocupar mais com o tocar bem, trabalhar bem o seu material e divulgar no boca a boca aos pouquinhos, que essa rede ela se espalhava. Já bandas que já tinham estourado, não eram independentes e que trabalhavam com gravadoras, elas tinham que fazer menos ainda, porque a gravadora fazia todo esse trabalho de divulgação, colocar você em programas e tal, programas de TV principalmente, né, programas de rádio, de marcar show, entrevista. A gravadora meio que agenciava toda a carreira artística e o músico realmente precisava se preocupar mais com o tocar, compor novas músicas e tal. Hoje em dia a coisa se inverteu muito, né? Vamos agora entrar no nosso período de hoje, principalmente período pós-pandemia. A coisa se agravou um pouco mais ainda, principalmente com o surgimento das plataformas digitais. Você tem um livre acesso a divulgar o seu trabalho e você, ouvinte, tem um acervo muito maior, você tem um catálogo muito maior de propostas de som, de material para você curtir, para você ouvir. Se você quiser botar seu fonezinho e à meia-noite ouvir o som daquela banda que você mais curte e deixar que o próprio serviço de streaming te indique coisas novas, você vai conhecer muita coisa. Então você tem muita variedade no seu cardápio auditivo, né? O sonoro, vamos dizer assim. O que
tornou a vida do músico independente uma bosta. Isso é uma verdade, tá? Porque a gente não tem que se preocupar mais agora só em fazer o nosso som. A gente precisa se preocupar em tocar bem, em compor, procurar meios de conseguir gravar o nosso material, e aí a gente cai na grande merda que é fazer a divulgação. Divulgar o nosso material, ele se tornou um trabalho muito mais árduo e muito mais complicado. Apesar de você ter meios gratuitos de você divulgar isso para milhares de pessoas, nós estamos falando de milhares de pessoas, de projetos divulgando ao mesmo tempo nessas mesmas plataformas. Ao mesmo tempo que você divulga o seu trabalho, nesse mesmo minuto tem outras 50, 100, 500, 1000 outras bandas e artistas independentes divulgando junto com você. E aí o que é o foda, porque você tem que cativar a sua turma, você tem que cativar o seu público, você tem que expandir e você tem que fazer todo aquele trabalho que as gravadoras faziam, você tem que fazer. Então hoje o músico, ele não é só músico, ele é blogueiro, ele é influencer, faz tudo. É isso. E ainda tem que tocar. E essa é a parte pesada, sabe? Porque o sonho de todo artista é poder compor as suas músicas, conseguir shows, se apresentar, gravar o seu álbum, mostrar o seu trabalho para as outras pessoas poderem ouvir fora dos shows, ganhar dinheiro com isso. Esse é o mundo perfeito para um músico independente, um artista independente. Mas essa não é a realidade. A realidade é que você tem que fazer tudo. Você tem que ser o marqueteiro de si mesmo. Quando você não consegue fazer isso sozinho, você pode optar por pode pagar para impulsionar o seu material, para que as plataformas digitais propaguem o seu trabalho, o seu material para mais pessoas. Obviamente, pagando. E aí não é barato. Realmente não é barato. Bom, então, ser músico independente nos dias de hoje é um trabalho árduo. Então, quando você vê uma banda, principalmente banda ou artista autoral, fazendo um som autoral, seja qual estilo que for, cara, dá uma moral para essa pessoa, para essa galera, porque eles estão numa correria muito desgraçada. Eu vou tentar trazer aqui ainda algum dia alguém pra gente trocar uma ideia sobre isso, algum outro músico, e saber também a opinião dele de outros músicos. Se você tem algum músico que você conheça e que quer que eu chame aqui para trocar ideia, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar entrar em contato com eles e vamos ver quem topa vir aqui conversar com a gente, beleza? Você, o que você acha que é o ser músico independente hoje em dia? Deixa aqui também nos comentários, curte e compartilha o vídeo, que ele é muito importante, sua curtida engrandece o meu trabalho. Beleza, pessoal? É isso aí, obrigado e valeu!